No programa Academia do ROI de hoje, você vai assistir a entrevista exclusiva que o Sérgio Lima fez com o diretor de mídia da New Lara, Fábio Caetano. Acompanhe também a nossa agenda de eventos e todas as notícias acessando a página www.br. É bom ter vocês em mais uma Academia do ROI. Hoje eu recebo aqui Fábio Caetano, diretor de mídia da New Lara TBWA. Fábio, muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado você, Sérgio, pelo convite. É um prazer. Sou teu fã no mercado, admiro o seu trabalho. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Fábio, você é responsável hoje pela área de mídia de uma das principais agências do mercado, né? E aí o tempo inteiro a gente fala sobre revolução do mercado de publicidade, revolução do mercado com o digital. Eu queria aqui que a gente pudesse desmistificar um pouco essa briga ou essa corrente do on, off, né? E que na verdade eu acho que é de forma muito integrada. Então eu queria que você me ajudasse e explicasse aí como funciona o mercado publicitário hoje. Bom, vamos lá, Sérgio. Na realidade, eu acho que a minha história diz um pouco disso, né? Quando eu comecei em publicidade, eu comecei em CRM, né? Comecei em agência de marketing direto. E depois, gradativamente, eu fui evoluindo em CRM, marketing direto, acabei mudando para advertising. E aí, em algum momento da vida, eu queria emergir mais, né, no digital e mudei de novo e acabei indo para uma agência 100% digital, com a esperança de um dia voltar para uma agência que eu pudesse fazer tudo, né? Porque eu entendo que hoje, nesse novo momento, essa desmistificação de on e off, na realidade eu acho que o eixo de tudo para mim é o consumidor, né? Independente de onde ele está, né? Então eu preciso escolher o meio certo, a forma certa, o jeito certo de falar com ele no momento que ele estiver consumindo algum meio, seja ele digital, seja ele offline, enfim, seja ele o que for, mas eu preciso entender a forma de falar com ele e a forma de abordar ele, né, do jeito certo, da forma certa e na agilidade que ele está consumindo aquele meio, né? Eu acho que isso para mim é o principal diferencial, né? Então eu quebraria, eu gosto de quebrar esse paradigma de é on, é off, né? Hoje fica esse separativismo, né? A gente não tem mais isso, né? Inclusive na agência a gente quebrou esse paradigma, né? Então as áreas são integradas. Hoje o cliente não consegue entender mais de onde eu começo, se é on ou se é off. Na realidade é uma jornada do consumidor que eu vou ter várias formas de impactar ele durante esse processo. Boa. Então, quando um cliente busca a New Lara hoje, focado numa campanha especificamente on ou especificamente offline, como é que vocês trabalham isso na cabeça do cliente e essa integração, caso ele tenha uma agência digital, como é que funciona hoje essa dicotomia na cabeça do cliente? Na realidade é aquilo que eu falei, né? Se a gente parte do consumidor, né, a gente tem as nossas áreas de planejamento estratégico lá, linkada até a TBWA global, né? Então a gente tem muito insight do consumidor. Então a gente sempre parte do consumidor para entender se aquele momento tem que ser uma campanha genuinamente digital ou talvez eu tenha que ter iniciativas offline, mesmo que eles não solicitem digital. Talvez a gente tenta pelo momento de negócio ou mais ainda, porque eu acho que tem esse ritual e outra coisa que mudou muito antigamente as agências eram visando o anunciante, visando o cliente. Na realidade, hoje a gente tem que olhar o cliente do nosso cliente. Então, entender o cliente do nosso cliente para ver se esse consumidor ele é digital e eu vou ter que fazer uma abordagem digital nele, ou se às vezes ele não é digital, né? Eu acho que um grande exemplo disso, a gente vê uma grande escala de crescimento no mundo digital. Mas a gente sabe que o nosso Brasil ele não é um país, ele é um continente, né? Então a gente tem peculiaridades para o cara do mercado. E quando você olha os mercados, às vezes tem mercados que a internet não consegue chegar, mas talvez a TV chegue. Então, e vice-versa. Tem mercados que a internet está bem evoluída e talvez eu não precise da TV com eficácia, com força naquele momento. Então tem que entender esse momento do consumidor. E sim, tem algumas agências que a gente tem contato, porque a gente atende parte da conta, seja ela off ou seja ela digital, aí de novo separando esse. Mas hoje, boa parte dos nossos clientes a gente atende integralmente, né? A gente tem todas as iniciativas
e a gente ativa. Inclusive, a gente olha para o PDV dele, em alguns casos. Boa, então, New Lara hoje, acho que sempre foi, dentro do mercado, antes do digital, uma agência 360. E é um outro ponto importante que a gente acaba tendo diversas New Laras, né? É uma New Lara para cada cliente, né? Ontem a gente até estava conversando com o board que a gente tem uma New Lara que se comporta de acordo com a necessidade de cada cliente. Então a gente olha toda a jornada, né? A gente olha o que a gente fala hoje de omnichannel, né? Se a minha primeira iniciativa com o cliente vai ser a partir do digital ou a partir de um outro tipo de mídia, até se essa minha iniciativa vai ser a partir de uma ativação ou a partir do PDV. E se isso vai voltar para o digital, né? Então, ou vai voltar para uma iniciativa de TV, out of home, rádio, enfim. Tá? Então tem essa visão integrada para alguns clientes da casa, aliás, boa parte deles. Agora você pode ter acesso a todo o conteúdo da Academia do ROI através dos nossos cursos. Como ser um profissional de marketing digital, torne-se um consultor de marketing digital e como montar sua agência. Mais informações, www.academiadoroi.com.br. Acessa lá. Para o anunciante em si, quando ele vai pensar em buscar uma agência hoje, como é que ele deve se portar? Antigamente tinha as RFPs, onde a gente tinha toda a descrição da campanha, mas hoje, com essa questão dos dados, essa questão de busca pelo Big Data, pela informação, como é que isso mudou? Está diferente quando um grande anunciante vai buscar uma agência hoje no mercado? E qual que é o diferencial de vocês? Você tocou num ponto bem nefrálgico, né? Eu até falei para você, poxa, eu comecei trabalhando em agência de marketing direto e CRM. E CRM foi e é ainda nefrálgico quando você olha para os anunciantes, né? A gente vê que o CRM está se tornando realmente um ativo dentro dos anunciantes, né? Por quê? Porque é dado, né? Dado genuíno, é dado do consumidor, né? Hoje se fala muito em dado ou de como utilizar esses dados, ou a gente vê o governo aprovando leis para o uso de dados, né? Como usar esses dados. E eu consegui ler algumas matérias, inclusive, falando que como é que é esse uso dos dados? O consumidor se sente invadido ou não? Depende. Se eu for usar esses dados e o consumidor entender que eu estou ajudando ele, ou eu estou trabalhando melhor ele, ou eu estou fidelizando ele, e está sendo bom para ele, ele não tem problema nenhum em liberar esse dado. Precisa ser transparente. E para isso que a gente percebe que os anunciantes chegam na agência falando que precisam de Big Data, precisam de dados, precisam olhar os dados, que para isso vai gerar mais resultado, mas é importante olhar para dentro de casa. E aí a pergunta que a gente volta para ele, como estão os seus dados? Como você está trabalhando os seus dados? Como você trabalha o seu CRM? Porque a partir deles, você tem as melhores informações dos anunciantes, né? Você tem a melhor informação do cliente deste anunciante. E a partir dele eu consigo achar outros similares. Então é para isso que a gente olha. Sempre a pergunta fica, como estão os seus dados? Antes de eu ir atrás de novos dados. Porque se eu tenho os dados bem preparados dentro da marca do anunciante, eles são mais baratos para eu ativar do que eu ir buscar dados fora. Boa. Tá? Quando a gente fala de dados, não pode deixar de falar de mobile. Mas isso eu vou te perguntar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Se você pensa fora da caixa e tem ideias criativas para o mercado de e-commerce, então a Rakuten Expo 2018 é o lugar ideal para você viver essas experiências. A edição deste ano traz os principais profissionais do segmento para discutir sobre novas soluções, tecnologias e tendências no mercado de e-commerce mundial. São cerca de 50 executivos que irão palestrar e apresentar cases de sucesso, além de debater sobre as melhores práticas de crescimento no setor.
Essa 7ª edição conta com a participação de nomes de peso, como o economista Ricardo Amorim e Fábio Coelho, presidente do Google no Brasil. Pessoal, estamos de volta aqui com o Fábio Caetano, da Liu Lara. Fábio, quando a gente está falando de dados, Big Data, a gente não pode evoluir para o mobile, né? Porque hoje as pessoas dizem que as pessoas assistem televisão de costas e passam praticamente o dia inteiro olhando para a tela do celular. Como é que está, na visão da Liu Lara e dos anunciantes que vocês tem na Liu Lara, a visão do mobile e as estratégias para esse segmento, para esse mercado? Um bom ponto que você tocou com relação ao mobile, né? Quando a gente olha para o mercado brasileiro, o que fez o mercado crescer em termos de acesso à internet foi o mobile, né? Porque a gente, em ambiente geográfico, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com telecom há muito tempo, conheço telecom, e a principal dificuldade era o acesso à internet, através de via cabo. Porque você tinha a rua que passava cabo, tinha a rua que não passava cabo. E o mobile foi a forma de dar acesso às pessoas, né? Então, se a gente olhar para o mercado e ver que tem mais de um celular por habitante, né? A gente tem mais de 200 milhões de habitantes, mais de 220 milhões de celulares, e hoje grande parte dele smartphone, né? A gente não pode fechar os olhos para isso. E hoje boa parte dos nossos clientes, a gente trabalha iniciativas mobile, né? A gente respeita as melhores práticas dos principais players de mercado de mídia, né? A gente é referência, a gente é reconhecido por eles mundialmente, inclusive como referência até para criar para mobile, né? Isso é extremamente relevante. Então a agência sim tem uma preocupação hoje de criar para essa pequena tela. E não é simplesmente eu deixar de fazer a tela grande, mas é criar para esse tipo de tela. E se eu fizer um contraponto com os demais meios, há tempos atrás era a mesma leitura, né? Quando você começou com a internet, no momento que era desktop, qual era a preocupação? Não replicar um anúncio de revista num banner, era criar para o banner. A mesma coisa para os outros meios. Não era simplesmente pegar o áudio da TV e jogar no rádio, mas sim criar para a rádio. Quando eu olhava para o outdoor, não era encher de texto no outdoor, porque as pessoas têm curto espaço de tempo para ler um texto no outdoor. Sim. A mesma coisa é mobile. Então tem que ter essa preocupação para aquele device. Tem a preocupação de trabalhar a interatividade. Tem que ter a preocupação, inclusive, que tipo de interatividade eu vou trabalhar nessa jornada do dia da pessoa. Porque, de novo, mobile foi o acesso à internet. Mas se a gente olhar hoje o mercado, mais de 60% ainda é pré-pago. Então, dados é uma coisa muito importante para o consumidor de celular. Sim. Então, a gente também tem a preocupação de qual o tipo de abordagem que eu vou fazer com esse consumidor. Se ele está no momento do dia dele, que teoricamente ele tem acesso ao Wi-Fi, talvez eu trabalhe muito mais interatividade com ele. Talvez essa mística de, não, o vídeo tem que ter 3 segundos, o vídeo tem que ter 5 segundos, talvez eu possa trabalhar um vídeo longo se ele está no Wi-Fi. E no momento que ele talvez esteja em transporte, seja ele urbano, seja ele público, talvez eu tenha que falar com ele com formatos mais curtos, mas para mobile, né? Então, existe essa preocupação quando a gente olha a jornada do consumidor e hoje a gente já faz isso para os nossos clientes. A gente tem essa preocupação de ser mais friendly, de ser nativo. A gente, lógico, às vezes tem que catequizar o cliente, porque não adianta eu ter uma comunicação mobile e eu ter um receptivo que não é mobile, porque aí eu gero uma vontade, um desejo do consumidor, mas ele não tem, no momento que ele entra, ele tem uma frustração. Então tem que tomar esse cuidado, né? Uma vez que hoje o acesso mobile é muito maior que o desktop quando você fala de internet. Sim. Antigamente antigamente é até cruel, né? Que é muito recente, mas a gente falava do processo criativo, né? Criar uma campanha, lançar essa campanha e depois buscar os dados dessas campanhas.
Hoje, a gente costuma dizer que a gente erra menos, porque a gente tem os dados e aí depois a gente vai construir o processo criativo. Isso se transformou numa publicidade mais fácil e assertiva ou complicou ainda mais o nosso mercado? Olha, eu acho que os dois, né? Porque você tem essa assertividade, né? Você também tem que tomar cuidado com o tipo de dado que você coleta, né? Porque às vezes você tem uma informação, muitos dados e poucos insights. O desafio é como é que eu equilibro essa balança para que esses insights sejam importantes para eu trabalhar a criatividade, né? Eu costumo dizer que o bom insight gera um bom criativo e o bom criativo também gera um bom insight, né? Então eu acho que essa jornada faz com que hoje, inclusive, lá na agência, essa junção de trabalhar planejamento, mídia integrado à criação já acontece com boa parte dos nossos clientes, que é trabalhar junto, que é falar, olha, o que a gente fez aqui deu este resultado aqui. E de acordo com o KPI ou com que o objetivo do cliente, talvez seja esse formato aqui que a gente vai trabalhar, ou este e-mail aqui, desse jeito aqui, né? Então, eu acho que os dados, se eles forem realmente transformados em insights, eles ajudam. Agora, se for o dado pelo dado, aí vira um complicômetro. Agora você pode ter acesso a todo o conteúdo da Academia do ROI através dos nossos cursos. Como ser um profissional de marketing digital, torne-se um consultor de marketing digital e como montar sua agência. Mais informações, www.academiadoroi.com.br. Acessa lá. E quando a gente fala em dado, automaticamente a gente tem que falar em ROI, né? E no início dessa era da comunicação digital, falou-se muito em ROI e era o diferencial. Acabou que hoje o ROI é um pouco vilão, né? Porque ele afunilou as possibilidades da publicidade, inclusive da criação, né? Como que você enxerga o ROI? E como você, como KPI propriamente dito, e qual que é a visão de vocês internamente, e como vocês têm lidado com as campanhas e com os clientes pedindo ROI, e se isso tem mudado ou não. E queria te perguntar também a respeito da recorrência dos clientes, e não só apenas a métrica do ROI, né? Tá. Realmente é o que você falou, né, Sérgio? O ROI, ele talvez tenha sido a forma como a internet surgiu, né? Chegou-se um meio que agora vai mensurar resultado real time. Você não vai esperar um mês, 2 meses para entender se evoluiu ou não o market share, se a marca está mais relevante, se aumentou o awareness da marca, né? Então o ROI chegou com essa terminologia. Aí as coisas foram evoluindo, né? Porque até então a internet era um meio que não era um meio de massa, né? Era um meio cirúrgico, pequeno, falava com poucos, baixo investimento, inclusive. Só que, como a gente falou há pouco, a internet cresceu, evoluiu. Hoje é um dos poucos meios que eu consigo fazer as duas coisas, né? Massa e segmentação, né? E aí entra uma outra vertente, né? Então eu consigo agora fazer awareness, eu consigo fazer consideração na web, né? Não é mais só quando você fala de funil, né? Eu não estou só falando do última parte do funil, né? Do last click que a gente fala. Eu acho, e assim, a nossa opinião, inclusive, enquanto agência, é que eu tenho que olhar a jornada inteira. Porque cada consumidor está num momento da jornada. E eu tenho que tomar cuidado com a forma como eu abordo ele em cada time dessa jornada. Se ele está no começo, que eu preciso fazer a marca conhecida, talvez eu vou ter que trabalhar o awareness aqui, para capturar dado, para depois continuar a jornada. Mas tem consumidor, a gente tem a internet. Consumidor que pesquisa vorazmente e conhece sobre a marca. E talvez nesse momento eu tenha que trabalhar ele lá no final. Agora, qual a preocupação que eu tenho, principalmente no mundo digital? Se eu isolar só o ROI, puramente, eu estou falando de retorno sobre investimento, friamente. E aí é onde me preocupa, que eu já tive exemplos como pessoa física, não como trabalhando para os meus clientes.
o momento que eu sou abordado por determinado anúncio, digitalmente falando, de um produto que me interessa, eu vou e compro esse produto e eu continuo sendo abordado pelo mesmo produto. E aí as marcas não têm o cuidado, os anunciantes não têm o cuidado com a marca, só olham para o ROI. Então, enquanto a conta estiver fechando, estou pouco preocupado porque a marca está sendo exposta e mal exposta e talvez criando uma parte negativa para o consumidor. Então tem que tomar muito cuidado quando você olha essa jornada do ROI, né? Não olhar só na ponta do ROI, você tem que olhar toda a jornada e ver o que você realmente está agregando para a marca e como você está trabalhando, né? Qual o cuidado que você tem que ter depois que esse consumidor... E aí a gente volta ao início da conversa. No momento que eu converti, é a hora que eu tiro ele da mídia e deixo o CRM trabalhar com ele. Não é mais a mídia que vai trabalhar. Entendeu? Perfeito. Porque se você focar só no ROI, você perde mercado. Isso. Né? E se você não trabalhar o CRM, você continua comprando seu cliente várias vezes, né? Pagando pelo mesmo cliente, sendo que ele já está dentro de casa. Exatamente. Né? Agora, uma pergunta que é bem capciosa. Anunciar no digital é mais barato que anunciar no offline? Depende. Depende muito, né? Eu estava te falando com relação a mercados, né? Existem N comparativos, né? Quando você olha para um mercado como São Paulo, Rio, os principais mercados em termos de PIB, em termos de consumo, né? Você tem grandes comparativos mostrando que muitas vezes o digital é mais barato. Mas quando você vai para a escala Brasil, às vezes tem mercados que a TV é mais barata que o digital, né? Então, depende muito do mercado e da área de atuação e do target que você vai falar, né? Porque tem targets que são mais mainstream e eu já fiz, assim, alguns estudos, o nosso time de planejamento em mídia, já fez alguns estudos de pesquisa onde eu mostro que o custo por 1000 pessoas atingidas, às vezes é mais barato em TV do que na internet, em alguns mercados. Em outros, é o inverso. O custo por 1000 pessoas atingidas na internet é mais barato que em outros meios. Boa. Para fechar, a gente sempre tem uma pergunta-chave aqui para todo mundo que vem visitar a Academia do ROI, porque a gente tem que voltar no bendito ROI, que é, se você fosse uma campanha, tá bom? Qual seria o seu ROI? Olha, se eu fosse uma campanha, eu acho que o meu ROI, ele seria um ROI que com certeza olharia a jornada do consumidor inteira, né? E teria o cuidado de não olhar só para o fator financeiro, mas o quanto eu estou trazendo de valor agregado para a marca nessa jornada inteira. Fábio, muito obrigado por ter vindo aqui. Foi com certeza muito aprendizado, não só para mim, mas para todo mundo que está em casa. Repito que sou fã do seu trabalho, acompanho. Sei que você tem muita novidade para contar para a gente, então eu vou te convidar para voltar em breve. Espero tê-lo aqui de novo e muito sucesso na Liu Lara e para a sua equipe e para o seu time, que é com certeza um time vencedor. Sérgio, obrigado pelo convite. Eu que agradeço o seu convite aqui. Foi um grande prazer estar aqui na Academia do ROI. Obrigado. Obrigado. Continue acompanhando a Academia do ROI toda quinta-feira, 00h15, aqui na Record News.